Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que eu considero uma das mais importantes para quem sonha em montar o primeiro negócio, quem quer transformar parte da vida dele, de uma vida que já está simples demais para uma vida empreendedora. Para você que já tem o seu empreendimento e às vezes não está encontrando o resultado como você queria, como você esperava, eu quero te fazer uma pergunta inicial, o seguinte: você está sendo na sua vida a vítima ou você está sendo o herói? Você é herói? Você é vítima? Eu queria que você passasse a pensar nessa pergunta nesse exato momento. Quem é você na sua história e principalmente quem é você dentro do seu empreendimento? Quem é você dentro desse projeto que você está se colocando à disposição para executar? Que esse projeto é o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio? Quem é você nessa história? Tá? Há pouco tempo eu estava assistindo na internet com meu filho, a gente passeando ali pela internet, vendo algumas coisas engraçadas. Eu me deparei com um vídeo do Chapolin Colorado e uma coisa que aconteceu lá, todo mundo em problema, quando as pessoas estavam ali naquele apuro, todo mundo estava, e agora? Quem poderá nos defender? E do nada, plim, sou eu, Chapolin Colorado. Eu queria te dizer que assim, será que você está esperando o Chapolin Colorado aparecer na sua vida para poder te defender, para poder resolver os seus problemas? Será que de fato isso faz sentido para você? Será que você está esperando um super-herói aparecer para poder ajudar a mudar um pouquinho da sua jornada? Olha, eu acredito o seguinte, que vão ter dois perfis de pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui. E esses dois perfis são o seguinte: aquela pessoa que vai se manter na posição de vítima e aquela que vai ser o super-herói da sua própria história. Deixa eu te contar uma coisa, uma história assim bem legal que eu estava lendo há pouco tempo. É o seguinte: tinha uma lagarta, né? E a lagarta subiu e tinha numa árvore para poder fazer o casulo para ela se transformar numa borboleta. E tinha uma pessoa que ele era apreciador de borboletas, ele achava aquilo tudo muito lindo e acompanhou todo o processo da lagarta. Ela subiu a árvore ali e depois ela foi lá, se pendurou e fez o casulo dela, né? E ele ficou assistindo todo o período e o tempo foi passando, aquele casulo, e chegou um dia que ela se transformou em borboleta e ela tinha que quebrar o casulo para que ela saísse e pudesse voar. E ele começou a assistir o desespero daquela borboleta e forçando, fazendo força para poder quebrar aquele casulo para sair. Ele, com dó daquela borboleta, falou: nossa, essa borboletinha está sofrendo aí dentro, então eu vou ajudar. Ele pegou uma tesoura, foi lá e cortou o casulo e soltou aquela borboleta. Talvez você saiba, talvez não, mas aquela borboleta toda borboleta ela precisa fazer toda essa força com as asinhas dela para que ela quebre aquele casulo com a força que ela mesma tem. Essa força que traz a resistência para que ela tenha a capacidade de bater as asinhas dela, que ela possa voar. Quando ela faz aquela força toda para rasgar o casulo, que quando tem um líquido que tem no corpo dela que faz com que as asas dela cresçam mais. E quando ele fez isso, aquela lagartinha que virou borboleta ficou com as asas bem pequenininhas, as asinhas pequenininhas, e o peso do corpo dela era muito maior. Então isso impossibilitou do crescimento daquela borboleta. Então o que aconteceu? Para o resto da vida daquela borboleta, ela não pôde mais voar. Ela perdeu a chance de alcançar, de ver na comunidade dela, ela perdeu a chance de bater as próprias asas, de construir a própria história. E às vezes, se você estiver esperando um super-herói chegar para poder resolver o seu problema, e agora quem poderá me defender? Eu sou uma vítima da minha própria situação. Você pode ser o caso igual esse da borboleta. Você pode ser o momento de alguém chegar e resolver de fato o seu problema, só que dali para frente você vai se tornar uma pessoa dependente do seu próprio problema. E às vezes você precisa desse problema para que ele seja a alavanca de impulso da sua realização. Ter problemas não vai ser eterno. Tá? Ter problema hoje não é eterno. Só que você usar esses problemas como uma plataforma de superação do que você quer fazer na sua vida daqui para frente é que vão fazer a sua história
mudar. E lembra da minha história? Se você já baixou o meu livro ali, o Guia Definitivo para Montar um Negócio de Batatas Espirais, você já leu um pedacinho da minha história ali. E poxa, eu já tive 6 lojas quando que eu montei assim bem rápido, tava um sucesso total, e por um descuido eu acabei perdendo tudo aquilo. Só que imagine se eu ficasse lá esperando o Chapolin Colorado aparecer para mudar aquela realidade. Imagine se eu estivesse lá esperando os problemas tomarem uma proporção muito grande para eu ficar gritando super-herói, vem, chama o Batman, né? O Batman, o Chapolin Colorado que a gente está falando aqui, mas eu não tinha mais tempo. Mas enquanto eu me mantive aguardando um super-herói, naquele momento eu achava que, naquela época eu era casada, que a minha mulher tinha que ser a minha super-heroína, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, os meus amigos, eu me julgava como a vítima. Ninguém me ajuda, por isso que meus negócios quebraram. Se minha mulher me ajudasse, eu faria as coisas acontecerem. Se meus amigos trabalhassem comigo, se me apoiassem, foi tudo falta de apoio das pessoas que eu convivo. Então, olha só, o único comportamento que eu estava tendo naquela situação era de me sentir a vítima. Por que eu estava me sentindo a vítima? Porque eu estava pegando a minha responsabilidade, a minha capacidade de transformar um sofrimento, uma realidade de sofrimento, em sucesso e jogando nas costas de outra pessoa, tá? E o que acontece? Isso me manteve por muito tempo sem ter resultados. Se você olhar hoje o resultado da Batata Empreendedora, você vai ver, lembrar da história que eu tenho do passado, da história que eu tenho hoje, qual é o resultado. Se vale a pena ou não você tomar uma atitude, se vale a pena ou não você se encarar e se definir como o herói da sua história, você ser o herói e parar de ser a vítima. Parar de ficar gritando, e agora? Quem poderá me defender? E agora? Cadê o Chapolin Colorado? Eu quero te dizer uma coisa que ele não vai acontecer. E o mesmo Chapolin Colorado, se você conhece a história, ele é o garoto Chaves. Ele é o mesmo Chaves que está lá preso dentro de um barril, sem amigos, numa vila que ninguém pode ajudá-lo, pessoas que não vão fazer nada por ele. Tanto que você assistiu o Chaves a vida toda e ele nunca conseguiu sair do barril. Você está definindo que você é o mesmo Chapolin Colorado e ao mesmo tempo você é o próprio Chaves que não consegue fazer nada. E troca toda a sua realidade, todos os seus sonhos, quando alguém te oferece um sanduíche de presunto. Poxa, até quando você vai ficar aí esperando um sanduíche de presunto para, e não sei, pelo amor de Deus, já está na hora de você acordar, que a sua história precisa de mudança. Está na hora de você ir para frente desse negócio. Se não aconteceu como você queria até agora, a culpa foi sua, e a culpa vai continuar sendo sua enquanto você não olhar para tudo que aconteceu e descobrir onde foram os erros, quais erros aconteceram para que você não cometa eles novamente, ao invés de ficar parado esperando o Superman, o X-Men apareceu, o Batman, sei lá quem você está esperando. Então, a hora de você se transformar no seu incrível Hulk, não aceitar mais a situação, gerar aquele estresse absurdo dentro de você e se assumir principalmente como empreendedor. Tá? Principalmente como empreendedor. Por que eu estou falando principalmente como empreendedor? Aí você está falando, poxa, mas minha vida está toda complicada. Não é só empreendedorismo, não. Mas eu falo principalmente como empreendedor porque lidar como o autor e o herói da sua história é sua obrigação. Não é uma opção que você tem. É sua obrigação. Como pessoa, como cidadão, como pai, como filho, como irmão. Tá? Então, assim, a sua obrigação tem que ser cumprida. Você deve ser o herói da sua história. Já chega, já está no ponto final disso aí. Cara, não tem mais o que você fazer. O que mais que você vai continuar esperando? É hora de você tomar uma ação e começar a escrever a sua história. E hoje eu estou gravando esse vídeo para você porque eu acredito que você tem capacidade, você tem condições, você tem a melhor oportunidade para a sua vida de transformar todo esse sofrimento em realidade. De transformar os seus sonhos que estavam todos paradinhos aqui dentro da cabeça em uma coisa real, uma coisa palpável, para que a sua história seja, sei lá, eu quero descobrir a sua história, como é que ela vai ser. Eu quero ver como a sua história vai acontecer. Mas para isso, se você vai ter resultado ou não, você precisa fazer. Você só vai saber no momento que você tomar coragem de passar a ser o dono da sua história, que você parar de se vitimar, a vítima coitadinha, que é tudo culpa das pessoas, ninguém faz nada por mim. Você vai continuar assistindo
sei lá o que você vai continuar fazendo. Eu decidi ser o herói da minha própria história. E eu acredito que está na sua vez de fazer isso também, tá? Olha, é sempre um prazer estar aqui com você. Me fala aqui debaixo desse vídeo, descreve aqui pra mim o que você está achando, se o que eu falei aqui faz sentido na sua vida, até para me mostrar a direção, porque eu estou aqui para ser o herói da minha história. Eu não estou aqui para que você sinta pena de mim, para ninguém me entender como o vitimado. Agora, eu preciso saber se eu estou na direção certa. Me ajuda, vai lá na descrição e me fala o que você achou, tá bom? Um abraço e a gente se encontra nessa jornada de sucesso. Te vejo lá no topo, viu? Tchau, tchau, batateiro.